Vamos esperar vocês entrarem. Podia ter colocado uma musiquinha, né, gente? Não pensei nisso. Poderia começar a falar falando sozinha, porque eu adoro falar sozinha. Tenho feito tanto isso, né, Rojana? Mas vamos esperar entrar alguém para que a gente possa falar desse assunto. Já vai ficar gravado depois, né? Então, para você que está chegando agora, nesse momento não tem ninguém, tá? E eu estou aqui elocubrando a possibilidade de falar sozinho. Mas eu prefiro esperar um pouquinho. Mas pense nisso. O quanto é bom falar sozinha. Eu tenho feito isso. Antes eu achava uma loucura, hoje eu gosto mais. Oi! Tava aqui falando o quanto eu poderia começar aqui a falar sozinha, que eu adoro. Mas... Ai, que legal. Mas eu falei, não, eu vou esperar mais pelo menos uma pessoa entrar para eu começar a falar. Então, seja bem-vinda. Eu não lembro o seu nome, Acampamento Vagalume, pois me diga quem é você. Então, eu pensei nesse tema porque desde que começou essa pandemia, eu senti o quanto a minha trajetória vem fazendo sentido e o quanto é importante que a gente fale sobre isso. Eu ia fazer... Oi, Renata. Eu ia fazer essa live no YouTube, mas não deu certo, porque, enfim, tem problemas técnicos lá que eu tenho que ter uma autorização, mas ela vai pra lá, ela não vai ficar disponível aqui no Instagram, e toda quinta-feira a gente vai ter um encontro lá, meio-dia. Eu sinto que é melhor fazer no YouTube, eu quero fazer nesse primeiro momento lá, porque eu posso compartilhar a tela, eu sinto que vocês podem assistir também através do computador, enfim, de outras formas, não precisa ficar tão preso ao celular, tá bom? Por isso que eu tô pensando nessa possibilidade agora de fazer no YouTube. Então essa live vai pra lá, tá? Hoje que eu tive esse imprevisto, eu precisei fazer aqui. Bom, eu queria começar falando pra vocês que, pra mim, esse assunto é de extrema importância, porque eu sou um pouco, inclusive, radical com relação a esse modelo ser mantido, esse modelo da escola está sendo mantido diante do cenário que a gente está vivendo, né? Então, a gente está com mais de 4.000 mortes e a gente pensar ainda em estar cobrando as crianças de algo que não que precisa ser revisto já há muito tempo, para mim é um lugar muito radical, sabe? Eu acho que a gente precisa muito olhar para isso, até porque eu quero trazer esse questionamento para vocês, eu vou falar disso aqui, no final eu vou deixar algumas indicações de filmes, de livro, inclusive no YouTube, na última quinta-feira do mês, eu quero trazer um filme, ou uma série, ou um livro pra gente conversar um pouco sobre isso, que é algo que pra mim foi muito importante, não só sobre esse assunto, mas como sobre maternidade, sobre feminismo, sobre feminino, para que vocês também tenham outras vias, né, de estudo, que é muito o caminho que eu venho fazendo também, não só a questão vivencial. Mas eu sinto que eu comecei a me perguntar, né, nesse modelo da escola, que a gente conhece, o tradicional, e eu não sou uma pessoa contra a escola, gente, eu tô trazendo aqui um questionamento e quero trazer informação para que vocês questionem, porque a gente precisa falar sobre isso, entende? As mudanças, elas acontecem gradualmente, eu compreendo e sei que cada um de vocês tem uma realidade, então eu vou trazer informação para que vocês questionem e olhem para a realidade de vocês. Mas diante do que a gente está vivendo, desse cenário caótico, como é que a gente pode ainda olhar para esse modelo tradicional de uma maneira como se essa fosse a única opção, se esse modelo não consegue, diante desse cenário, olhar, por exemplo, para as emoções das crianças, né? Entender até que ponto focar num currículo para uma criança de 10, 11 anos, diante do que a gente está vivendo, é tão importante. O que essa criança vai perder? Né? Que ano é esse que ela vai perder e não vai recuperar nunca mais, entende? Porque a sensação que eu tenho nesse modelo é como se a escola fosse um jogo.
e a gente estivesse trocando de fase, entende? Então tem que passar de ano. Muitas mães me procuram falando isso. Ai, mas meu filho vai ficar atrasado. Atrasado em que perspectiva, entende? Porque o que eu sinto é a importância da gente olhar para essa criança, para o seu cenário, observar como essas crianças estão, porque eu sinto também que a gente vive hoje um grande fingimento, né? Não falo da maioria, mas muitos professores fingindo que estão dando aula porque estão ali, coitados, né? Diante de uma tela, a criança com o vídeo desligado, muitas vezes com o som também, entende? Mas estão ali só cumprindo com o que tem que ser feito, entende? Então, essa hipocrisia que a gente vem mantendo durante tantos anos, eu sinto que a pandemia também trouxe essa possibilidade da gente começar a questionar de uma forma mais profunda esse modelo tradicional da escola, entende? E eu comecei, na minha trajetória, muitos de vocês me conhecem, eu comecei através da minha filha mais velha. Então eu vou falar a minha história e vou atravessar esse assunto, para que vocês entendam como é que foi para mim e que informação que eu comecei a buscar. Porque eu me via muito violenta, num padrão muito repetitivo de educar, seguindo os padrões antigos, né? E eu comecei a questionar, meu primeiro questionamento era o que é que eu queria construir, não só a longo prazo, né, que adulto é esse que eu estou colocando no mundo, mas também a médio, a curto prazo, né? No meu dia a dia, entende? Como melhorar a minha relação com os meus filhos diariamente, parar de ficar berrando, ameaçando, o tempo inteiro trazendo para eles um lugar de sofrimento, para que eles entendessem. Então, vai ficar de castigo, vai ficar sem tela. E aí eu via meus filhos fazendo a mesma coisa comigo. E aí eu comecei a falar, não, peraí, isso não tá fazendo sentido. O que eu quero construir, né? Eu quero que eles sejam crianças respeitosas, mas eu não respeito. Ou então que valor é, que respeito é esse que eu defendo tanto e que ele está sendo feito, está sendo trazido de uma maneira tão deturpada, entende? E eu trouxe esse mesmo questionamento para o modelo da escola, sabe? O que a escola está trazendo? O que eu tô querendo ver nos meus filhos? E a gente pode começar a olhar de cara para o quanto o modelo do mercado de trabalho vem mudando e o quanto eu comecei a ver na própria escola que não existia espaço para diálogo, não existia estímulo para colaboração, era ainda um lugar de competitividade, ainda um lugar de, olha só, se você não fizer, você não vai pro recreio. E aí eu via o mesmo modelo se mantendo. E é muito interessante, né? Porque é um modelo que a gente traz desses padrões que a gente vem trazendo do passado e que a escola acompanha. Então a gente tem a medicina evoluindo, a tecnologia evoluindo, né? Agora superando para que a gente possa estar aqui conversando e a escola mantendo o mesmo lugar. E quando a gente chega na pandemia, a gente tem uma possibilidade imensa de questionar tudo isso, né? E aí muitos pais começaram a ver no seu dia a dia crianças. Era esse o dever de casa? Era isso que ele estava aprendendo, né? Isso que ele estava tendo que fazer sem ter o menor interesse, entende? E aí, né, na minha trajetória, eu comecei a questionar isso. Falei, não, peraí, não tá fazendo sentido. E quando eu falo pra vocês, eu vou falar, né, mais como o caminho que eu segui, eu comecei a ver que isso ia para além dos meus filhos, entende? Não era só sobre os meus filhos estarem numa escola com um modelo mais alternativo, ou eu construir com eles. Eu vou falar também que a gente terminei tirando muito a minha filha mais velha da escola. Não era só sobre isso, era sobre a minha escolha de vida, entende? Sobre como eu quero olhar para o mundo. Então eu comecei a me ver extremamente escolarizada, extremamente competitiva, entende? Extremamente dependente de respostas, de alguém que me dissesse que caminho seguir. Tem uma palavra que eu gosto muito, que eu esqueci agora, eu até anotei aqui, gente, pra não esquecer, cadê? Muito adestrada, entende? Então eu comecei a ver o quanto eu era o reflexo desse adestramento. O quanto eu tô ainda constantemente me desescolarizando, entende, gente? Isso eu acho que eu vou fazer isso durante a minha vida inteira. Porque esse modelo também de relação com as crianças, punitivo, vem também do modelo da escola, né? A escola surgiu muito num lugar para apoiar, né, os pais, para que eles pudessem trabalhar, para que eles pudessem ter apoio. E eu entendo e compreendo e acho que a gente vive num país muito extremamente desigual, o quanto é importante que a escola exista. Eu não sou contra o modelo, não sou contra a escola, mas sou contra o modelo, entende? Eu acho que, e aí isso
No meu caso, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, muito criativa, muito investigativa, muito transgressora. Então, quando eu comecei a olhar para esse modelo, essa desconstrução em casa, eu não consegui ficar só ali, entende? Falei, não, eu não vou conseguir sustentar isso. Até porque a minha filha mais velha, que é a Alice, ela começou a me trazer isso. Então eu estava olhando para as profundezas dos meus padrões antigos, violentos, que reverberavam nos meus filhos. A minha filha ia para a escola e voltava porque tinha ficado de castigo, porque tinha falado demais na sala de aula, porque estava conversando demais com a amiga. O José Pacheco fala, né? De que maneira a gente acha que aula é construir autonomia, né? Porque nada pode, você tem que ficar seguindo o olhar de um professor, a resposta correta. Hoje a gente vive com milhões de possibilidades. O mercado de trabalho hoje é um outro universo. Estava conversando hoje aqui em casa com meu companheiro e um amigo que estava até aqui, que é fotógrafo. A gente estava aqui com distanciamento, com todos os protocolos. E ele falando, meu companheiro trazendo que agora tem possibilidades de você trabalhar com foto de uma maneira super tecnológica, enfim, né? Trazendo várias outras possibilidades. A gente falando que agora existe rede social de texto, né? Que você pode colocar os seus textos em rede social. Vocês entendem as possibilidades que estão se abrindo e a gente continua caminhando com medo que nossos filhos percam o ano, entende? Observando uma criança muitas vezes doente, trazendo vários sinais do quanto aquilo está fazendo mal para ela, para a família, mas a gente continua olhando para aquilo. Então eu sinto que é um lugar também muito pessoal de acessar as suas possibilidades e o que você quer, entende? O que você acredita? Porque é preciso mesmo coragem. Não dá para fazer isso com medo, né? A gente precisa escolher que caminho a gente quer seguir, sabe? E eu fui construindo isso aos poucos. Eu comecei a entender que eu precisava, sim, ter mais coragem para poder mudar esse cenário. E aí a Alice estudava numa escola alemã. Tem muita gente acenando aqui. Oi, gente. Depois eu vou deixar vocês... podem fazendo perguntas que no final eu posso dar uma olhada em algumas e responder, tá? Deixa eu ficar aqui atenta ao horário também, porque eu nem me liguei nisso. E a Alice estudava numa escola alemã e eu comecei a ver, quando a Alice saiu da educação infantil e ela entrou no primeiro ano fundamental, acabou a infância dela. Ali começava um caminho extremamente sério, sabe, muito conteudista, em que ela não era vista como indivíduo. Então, para mim, isso não fazia o menor sentido e as crianças são muito educadas nesse modelo tradicional para serem obedientes, né? Esse é muito o cenário que a gente vive hoje, inclusive político, né? De obediência, de concordar, de medo de se posicionar, de buscar respostas não a partir daquilo que a gente tem dentro, da nossa intuição, da nossa alma, mas sim através do outro. Enfim, e aí eu comecei a perceber, a Alice começou a me trazer, a Alice entrou no primeiro ano super entusiasmada com a escola, querendo aprender a ler e escrever, inclusive, e ela já foi de cara cobrada. Me lembro que teve uma situação específica porque ela tinha esquecido o dever de casa e ela ficou de castigo, e aí começou, e aquilo não parava mais, e eu, num lugar muito ingênuo, querendo ser escutada para a escola, e eu ia toda, olha só, mas então a minha filha tá super entusiasmada com tudo isso, mas não tem como trazer isso de um jeito diferente. E eu comecei a ver o quanto aquilo estava enraizado, entende? Não tem como olhar individualmente para as crianças, entende? É muito olhar para os interesses individuais, com tanta coisa, né, com tanto conteúdo para ser cumprido. E eu falo aqui no lugar de olhar para a gente, para a escola, que precisa se transformar, para os professores também, né, que eu sinto hoje que estão com uma demanda de trabalho imensa, muitos em casa, com filho, tendo que ainda dar conta de aula online, com a sua própria realidade, com mudanças que precisam ser feitas a partir de todos nós, entende? É uma estrutura muito forte que diz muito da nossa sociedade, que diz muito como a gente se posiciona hoje, num lugar de pouco diálogo, de pouca escuta. E aí eu comecei a questionar e não tive espaço para esse questionamento. Entende? Que uma das coisas que eu quero trazer para vocês aqui, e eu coloquei esse tema hoje, como lidar com o ensino remoto na pandemia, é vocês observarem os filhos de vocês, é vocês criarem coragem para isso e abrirem espaços de diálogo. A gente precisa poder falar sobre isso, né? Se a escola é uma instituição que está olhando para a educação do meu filho, educar é isso.
É olhar para ter essa possibilidade. Se eu não tenho essa possibilidade de conversar sobre o que está acontecendo em casa, sobre as questões, as minhas questões, sobre o que eu acredito ser educação, né? Ensinar, como é que eu vou continuar ali, entende? E aí eu comecei a perceber o quanto o modelo da escola que a gente tinha escolhido para Alice era baseado naquilo que a gente acreditava na época. Porque meu companheiro estudou numa escola alemã, ele foi muito bem sucedido, né? Enfim, é médico. E depois a gente começou a questionar tudo isso. E quando a gente optou tirar a Alice da escola, eu me lembro que no dia que a gente foi lá tirar ela, né? Ele começou a chorar na hora que a gente estava saindo da escola. Ele falou, cara, eu não sei se eu fui tão feliz aqui assim. Entende? Eu me lembro o quanto eu era punido, o quanto quando meu pai faleceu, eu não tive acolhimento. Eu tive muita regra, muita imposição, muita punição. E aí ele começou a entrar num processo do quanto ele era um cara extremamente artístico e ele não conseguiu olhar para esse lugar artístico porque ele precisava seguir o currículo, né, seguir os interesses do momento, né, que na época eu venho também desse lugar, era direito, medicina, fisioterapia, áreas de saúde, de humanas. Hoje eu trabalho com isso aqui, gente, entende? Eu não sou pedagoga, eu não sou psicóloga, entende? Eu sou uma influenciadora, eu sou uma artista, eu sou uma curiosa, eu sou uma estudiosa, entende? E existe mercado de trabalho para mim, entende? Eu vivo disso hoje. Como é que eu posso cobrar dos meus filhos isso? O José Pacheco, que é um educador português que eu amo, e já falei muito dele aqui, ele fala que o Enem é um lugar de você desviar o seu filho dos próprios interesses, entende? E para além dessa questão daquilo que precisa ser feito, da profissão, do emprego, né? Daquilo que muitos de nós temos, de que paga nossas contas, que paga os nossos boletos, não é sobre isso. Eu tô falando de um lugar em que a gente não traz a possibilidade para os nossos filhos. Muitas vezes eles realmente querem ser engenheiros, querem ser médicos, e tudo bem, mas a gente não traz outras possibilidades, entende? A gente pode sim ter um emprego e ter um hobby, né? Só que durante a nossa vida, a gente é condicionado apenas para isso. Então o conteúdo ele é direcionado para que você sirva, para que você siga uma manada, entende? Não para que você pense diferente. Então isso precisa ser questionado. Esse momento pandêmico, triste, né, de tanta dor, traz também esse lugar que para mim foi muito maravilhoso, porque eu percebi que eu escolhi uma outra estilo de vida, de viver mesmo, e que vem também dessa relação com a escola, entende? Porque para mim especificamente, eu não sei se para vocês, eu tô trazendo aqui esse questionamento para que vocês aí questionem, era muito difícil para mim ter minha filha, e o Romeu nem passou por isso, a minha filha ser tão condicionada diariamente, entende? Então para mim aquilo chegava em mim com muita força, talvez pela minha própria história, por também ter tido vontade porque isso também atravessa a gente, né? Ter tido vontade de ter feito outras coisas no passado, mas fui tão condicionada àquele modelo escolar que eu não tive outras possibilidades. Não consegui olhar para aquilo que realmente eu amava. E eu super compreendo os meus pais, a situação que a gente vivia na época era essa, não existia esse questionamento aqui, essa possibilidade que a gente está tendo hoje aqui de falar sobre isso, entende? Então eu terminei seguindo uma carreira de fisioterapeuta, eu fiz inúmeras faculdades, fiz faculdade de Direito, de Análise de Sistemas, numa busca louca por ser independente financeiramente. Porque, e buscando alguma coisinha ali que pudesse ter a ver comigo, entende? Porque eu me lembro que eu era muito fora da caixa, porque eu não conseguia olhar para nada daquilo e dizer, nossa, isso aqui é minha paixão, porque que loucura é uma criança de 17 anos ter que fazer uma escolha pro resto da vida. Então eu sinto que esse momento é um momento pra gente colocar uma lupa sobre isso, entende? Parar de ficar fingindo que isso tá funcionando, entende? E aí, por isso que é importante que a gente traga pra nossa realidade, porque você pode ser uma mãe solo que precisa desse modelo da escola hoje, mas você pode também olhar para a realidade que você tem e trazer uma outra dinâmica dentro de casa, entende? Como é que é a relação com o dever de casa? Qual é a cobrança que você tem com relação a isso? É que de fato você acredita. Porque se você começa a olhar para os seus valores, a questionar isso,
a entender racionalmente o quanto isso não está fazendo sentido, entende? O quanto muitas vezes somos nós que tratamos a escola como um lugar de negócio, né? Então eu quero que meu filho passe de fase, eu quero que meu filho, que vocês mostrem, que vocês tragam conteúdo. Eu vivi isso também em muitas escolas, em que os pais traziam isso. E para mim isso é um questionamento que eu nem faço mais, né, na minha realidade, mas se para você isso é importante, faça, questione isso, entende? Porque trazer esse alinhamento do que de fato você quer, o que você quer trazer para o seu filho, o que você quer construir, que adulto é esse, que mercado de trabalho é esse, questiona sobre isso. Olha o mercado de trabalho, ele não é mais como antes. Tem profissões hoje que tem universidade, que estão lá, a própria universidade precisa mudar, que não tem mais trabalho, não tem emprego. Você está trilhando um caminho fervoroso para o seu filho ficar também sem emprego, entende? Sabe, assim, tá lá, terminar, gastar uma energia imensa com algo que ele não gosta, e a gente tem diversos jovens aí extremamente frustrados. Isso traz outras questões sérias, né? Remédio e outras coisas mais. Eu não tô aqui falando que isso é a única coisa, isso tá atrelado a muitas outras coisas. Eu não tô aqui, não tenho esse know-how para falar disso, mas eu sinto e percebo diante da minha realidade e das pessoas que chegam até mim, que isso também é uma pontinha do iceberg, entende? Também precisa ser visto. Porque senão a gente fica cobrando dessas crianças algo que elas não podem oferecer. E mesmo diante do cenário que você precisa ter, você pode, dentro do seu universo, da sua casa, criar uma outra dinâmica com relação a isso, entende? Não cobrar tanto do seu filho, criar situações. Por exemplo, a Alice faz uma tutoria às sextas-feiras, que é uma hora, ela faz no chão às vezes, ela faz com uma coberta, porque ela liga o ar-condicionado, ela quer uma coberta. Às vezes ela faz em pé, entende? Porque ela não aguenta ficar sentada. Às vezes ela faz quicando, entende? Porque as crianças são obrigadas a ficarem sentadas muitas horas, e agora ainda mais com uma tela. E depois a gente quer que essas mesmas crianças sejam adultos que se movimentem, né? Que entendam que a atividade física é uma questão de sobrevivência. E a gente fica o tempo todo ouvindo que isso é importante e o tempo inteiro reiniciando e tentando trazer para a nossa realidade que a gente precisa mexer o nosso corpo. E nós somos humanos e essa é uma premissa. Mexer o nosso corpo é muito necessário, entende? Então, são muitas coisas que são construídas paralelos à educação que a gente dá em casa, que são desconectadas com aquilo que você quer. Então, olha para isso. Olha para os seus valores. Percebe se eles estão alinhados com o que você está fazendo, entende? Porque eu comecei a ver que os meus não estavam e que isso tinha a ver com a minha filosofia de vida. Não era o que eu queria. Então, eu comecei quando a Alice estava nessa escola, eu comecei a falar, cara, a gente tem algum familiar alemão? Entende? Cadê Jimmy, que é o meu companheiro, né? Que loucura é essa que a gente tá fazendo, cara? Vamos, sabe, a Alice tá infeliz. Ela ia pra escola, detestava ir pra escola, entende? A única parte eram os amigos. Gente, a gente precisa olhar pra isso, entende? E aí, tiramos ela da escola, ela tava com uma ansiedade imensa. Eu me lembro que uma professora da escola falou que não, é normal as crianças terem tique nesse processo inicial, porque causa muita ansiedade. Então, algumas futucam a orelha e tiram um pedaço mesmo, outras fazem tal coisa. Eu falei, não concordo com isso. Entende? E eu preciso encontrar um lugar dentro de mim, e aí eu venho num processo de muito autoconhecimento, de muito cuidado comigo, para ter essa inteireza de dizer, não, eu não acredito nisso. Porque eu fui totalmente contra a maré nessa época. A Alice tem 10 anos. Nessa época a Alice tinha 5, 6 anos. E tanto eu como meu companheiro, foi uma avalanche de gente achando que a gente era louco. Hoje eu vejo aqui, olha a loucura, entende? Então muitas vezes um passo que você vai precisar dar, seja até essa própria flexibilização em casa, que para muitos é uma loucura, é o que funciona para você, é o que é importante para o seu filho. Então observar essa criança e perceber como o seu filho está, é muito importante para essa construção mais na frente também, entende? Porque eu comecei a ver, nesse processo de trabalhar com a educação, muitos desafios das crianças vinham do modelo escolar. Muitas crianças com questões
de comportamento, desafios de comportamento imensos, porque estavam gritando, precisando ser vistas, entende? Vocês estão me cobrando muito. Vocês estão me colocando muito tempo sentado. Vocês estão me tirando brincar. Vocês não me respeitam, entende? Vocês não olham para as minhas necessidades. Só que a criança não tem essa clareza. Ela faz isso através do berro. Ela faz isso através dos desafios todos. Ela não cumpre com o que tem feito. Ela não come. Entende? A natureza é muito perfeita. Ontem, por exemplo, a gente teve uma reunião familiar aqui. E eu não estou falando sobre perfeição. É sobre um olhar mesmo para uma educação, para uma vida, um estilo de vida mais consciente. Entende? Para uma maternidade mais consciente. Para uma vida que faça mais sentido para você. A gente teve uma reunião familiar ontem aqui. E a Alice trouxe na reunião familiar o quanto ela estava se sentindo muito responsável na dinâmica com o Romeu, trazendo que a gente, quando eles estão vivendo algum conflito, a gente olha para ela de um jeito que ela se sente mais responsabilizada. Aí ela trouxe também que preferia que eu trabalhasse fora de casa, porque ela me acha que eu fico muito tempo no celular. E a gente conversou sobre isso, porque eu disse para ela também que a gente está vivendo uma pandemia e que eu também preciso trabalhar. E eu sinto também que a gente está vivendo um momento de desencarne, né? Eu sinto, sabe, de desencarnar essa mãe, né? Que é toda perfeitinha para os nossos filhos, entende? Eles estão conhecendo todas as nossas dores nessa pandemia, né? Então é isso também. E quando eu recebi todas as coisas que a Alice falou na nossa reunião familiar, em nenhum momento eu fiquei assim, tipo, que merda, né, cara? Meu Deus, eu preciso realmente olhar para isso. Eu preciso mesmo olhar, né? A gente pode encontrar uma outra dinâmica. Eu posso sim ter mais cuidado, não só por ela, mas também por mim, porque ficar na tela o tempo inteiro não me faz bem. Mas, pra mim, o que ficou mais claro é a possibilidade dela poder falar sobre isso, entende? Então eu vejo o quanto sair desse modelo tradicional escolar trouxe também a possibilidade dos meus filhos poderem estar mais na potência deles, entende? De trazerem mais clareza sobre aquilo que eles querem. Eu percebo agora, a Alice está, enfim, construindo uma banda, né, como amiga e tal. Aí tem uma outra amiga aqui que mora perto, que estava querendo brincar, e a gente está buscando toda a segurança, brincar aqui fora, no quintal, como é que a gente faz? Ela falou, não, eu não quero brincar com ela. Entende? Não estou afim. Ela me cansa muito, ela me trouxe várias questões que para ela são super importantes. E eu fiquei pensando, gente, entende? Ela não vive no modelo escolar que ela é obrigada a estar junto com um amigo tal. Ela não é obrigada a fazer coisas que ela não gosta, entende? O tempo inteiro em prol de um sistema. Eu sinto como mãe que isso também vem desse lugar, entende? Então, olhar para o quanto, muitas vezes, mudar e trazer um lugar de buscar uma escola mais alternativa, fazer movimentos em prol daquilo que você acredita, entende? Porque hoje, gente, tem diversos movimentos. Eu vou até criar um destaque aqui no meu Instagram de escolas que têm um olhar mais para as crianças. Eu tenho amigas que construíram escola aqui nessa região, tem gente fazendo esse tipo de movimento, entende? Porque começou a ver que aquela realidade não condizia. Mas isso não significa que você tenha que construir uma escola. Mas existem movimentos hoje muito, muito grandiosos, né, em prol disso. Quando eu comecei nesse processo com a Alice, eu tirei a Alice da escola. A Alice ficou 1 ano e meio entrando e saindo de escola. Eu coloquei a Alice numa escola Waldorf também. Eu acho que a escola Waldorf também tem o seu lugar, mas para a Alice não deu certo, porque era um modelo extremamente autoritário, o modelo que ela viveu. A gente estava até conversando sobre isso hoje, e ela me falando que a professora chegou a falar na sala, a gritar com um colega, e depois disse para ele, olha só, não conta para sua mãe, porque senão isso vai acontecer de novo. Entende? Porque, cadê? Não tem um espaço de vulnerabilização, de diálogo, entende? Que passa por um lugar de muito autoconhecimento. Por isso que é um processo, né? Não dá pra gente chegar agora com a marreta e transformar a escola. Mas a gente pode abrir espaços de diálogo. A gente pode trazer, olha só, não tá dando certo pra mim. Meu filho não tá conseguindo agora então, né? Cadê? Vamos cuidar das emoções dessas crianças? Pro meu filho não tá dando certo ele ficar sentado. O projeto que a Alice vivia aqui, que ela não está mais, a gente em nenhum momento pensava em maneiras de fazer com que as crianças ficassem na internet.
era como que a gente pode apoiar primeiro as famílias, para que elas consigam lidar com as crianças, para que a gente possa entender se vai rolar ou não, né, esse lugar da internet para as crianças, entende? Porque podia ser que não, podia ser não, para muitos não foi. E essas crianças eram respeitadas, elas não entravam, elas não iam para a tela, entende? Então, aonde isso está sendo cuidado? Então, eu me lembro que nessa época eu comecei com essa discussão, eu nunca entendi o quanto a escola ainda tinha um modelo extremamente punitivo. E o próprio Rudolf Dreikos, que é das inspirações da disciplina positiva, ele fala que a criança também se forma na escola, entende? Então eu me vi extremamente incoerente. Eu falava, eu não consigo viver sem incoerência, apesar de nós humanos sermos muito incoerentes, e tudo bem, a gente pode acolher essa incoerência, né? Mas pra mim, viver essa realidade dentro de casa era muito forte. Tanto que eu terminei indo pra Dinamarca, fui pra Finlândia, eu fui questionar, olhar pra isso de perto, e comecei a ver que existiam modelos diferentes. Isso diz muito da nossa sociedade, da nossa política, da nossa economia, entende? A escola está atrelada a tudo isso. E quando a gente é condizente com isso, a gente aceita, a gente concorda com tudo, entende? A gente concorda com esse modelo, a gente aceita o não questionamento, a gente morre um pouco por dentro quando a gente aceita que nossos filhos precisam ser obedientes. E não é não respeitar as regras, entende? Isso é outra coisa, é não ser visto. O José Pacheco, ele fala que é um lugar que não é nem o professor, nem a criança, é a troca, entende? É a dança disso. É o que é interessante para a criança, mas também tem um interesse, tem algo que a criança quer fazer, né? Porque precisa passar por isso. E aí tem as coisas que precisam ser feitas. A Alice, por exemplo, está fazendo um projeto que tem coisas extremamente chatas que ela tem que fazer, entende? E é interessante isso porque quando eu comecei esse processo tanto com a disciplina positiva, comunicação não violenta, educação não violenta, as pessoas me diziam, então a criança agora pode tudo, né? Não é sobre poder fazer tudo, é sobre ter ordem com liberdade, entende? A mesma coisa é o modelo da escola. Não é uma criança que não vai estudar nada, que vai ficar largada, não é isso, entende? É uma criança que a gente vai seguir o movimento dela, isso é o que eu acredito, entende? Então o que eu queria trazer para vocês aqui é a possibilidade de vocês questionarem, de vocês não aceitarem, de vocês olharem para os filhos de vocês, de vocês perceberem o quanto esse modelo da escola ficou claro, modelo tradicional, né? Durante a pandemia, do quanto isso não faz o menor sentido, da maneira como está, entende? O que é perder um ano com mais de 4.000 pessoas morrendo por dia, entende? O que é perder um ano com a gente angustiado, nossos filhos horas sentados e cada vez mais ansiosos, com dinâmicas relacionais extremamente abaladas, entende? Qual o sentido disso? Por isso que para mim isso virou um estilo de vida não só para os meus filhos, mas para mim também. Para mim isso começou a fazer sentido, entende? Não, eu não quero. Eu quero que meus filhos vivam na potência deles, que eles busquem os interesses deles. A partir disso, eles caminhem para se profissionalizar, para ir para a escola, né? Para seguir o modelo da escola, de uma escola que olhe para os interesses deles, porque para mim isso não faz sentido eles ficarem sendo amarrotados de conteúdo, entende? E daqui a uma hora não lembrar de porra nenhuma, né? Depois de um ano, cadê? Não lembra de novo, entende? Então, não faz sentido para mim esse modelo. E eu quis trazer um pouco isso para vocês aqui, porque eu sinto que, assim como essa construção de uma educação mais respeitosa, a gente precisa, eu sinto, né, a importância da gente entender a longo prazo o que a gente quer, o quanto isso não faz sentido. Eu respeito, eu quero muito que ele seja um menino respeitoso, né, mas eu não respeito. Eu quero muito que ele divida as coisas com os amigos, mas eu sou a primeira a não dividir nada, né? O quanto isso passa pelo exemplo, entende? A mesma coisa tem a ver com o professor, com esse modelo. A criança, ela não aprende o que o professor diz, ela aprende o que o professor é. José Pacheco fala isso. É através do afeto que isso é construído, entende? Mas, então, para mim, essa construção racional, esse entendimento da escola, esse questionamento que a escola foi criada no lugar para a gente poder trabalhar, também de seguir um adestramento, de uma obediência, precisa ser visto, porque senão não vai mudar, entende? E essa mudança parte de nós, diariamente, dessas discussões, desses espaços que precisam ser abertos nas escolas,
da gente começar a questionar mudança. Se a gente não consegue fazer isso dentro da nossa realidade, fica muito difícil. Deixa eu dar uma olhadinha aqui de como é que vocês estão me falando. Eu tinha... Até eu quero deixar para vocês também eu vou deixar lá no grupo do Telegram algumas dicas de livro. Tem um documentário, O Começo da Vida, que é um documentário incrível, que fala um pouco dessa questão da escola, desse emparedamento, né? Do quanto isso precisa ser visto. Deixa eu olhar se tem alguma pergunta. Pois é, essa questão que acho que foi a Ive trouxe, né? De ter que lidar com as coisas que são difíceis. Eu acho que isso é uma outra coisa, entende? Quando a criança está dentro de um modelo escolar em que ela é vista, em que ela é respeitada, e que os pais também são respeitados como família, porque todos nós estamos ali, né? Eu passei por vários processos de escolas que eu não era vista. A família não era escutada. Então, quando esse espaço de diálogo, quando a criança não é punida, quando a individualidade da criança é vista, ter essa premissa para que as crianças façam o que tem que ser feito é diferente, entende? Do que a criança, ela vai ficar sentada, mesmo não fazendo bem a ela, né? Porque eu estou observando que aquilo não está fazendo mal a ela, mas porque é chato, mas ela precisa fazer o que é chato, entende? Por isso que eu sinto que a gente que precisa passar pelos nossos valores. Você precisa saber quais são os seus valores, entende? O que é inegociável para você, entende? O que é importante para você? Porque aí você vai entender que valores você tem, né? Para que você possa cobrar isso da escola, né? Cobrar, trocar. Dizer, olha só, isso não tá batendo com o que vocês falam tanto de respeito. Deixa eu entender aqui o que é isso, entende? Porque o PPP, por exemplo, né? Que todas as escolas têm, eles trazem uma construção muito respeitosa, de um olhar para a criança de uma maneira muito, não é integral, mas com muito respeito. Só que ele não é cumprido, entende? Ele não tem dispositivos, comportamentos dentro desse modelo escolar que respaldem esses valores, entende? Então, por isso que pra gente, né, como pai e mãe, a gente precisa construir isso. Porque, gente, a gente tá vivendo uma parada agora tão bizarra que demonstra muito isso. A gente tá precisando criar as nossas próprias medidas de segurança. Porque a gente vive num país em que a gente não tem ninguém que chegue lá e diga, olha só, isso precisa ser cumprido por isso, por isso, por isso, entende? Eu sinto que esse é o mesmo lugar com relação à escola. A gente precisa também ter dentro de nós, entende? Esses nossos valores. Porque senão a gente foi criado para isso. A gente foi criado para obedecer. Então dá medo mesmo. Dá né? Meu Deus, eu não vou dar conta. E como é que vai ser? Mas a gente não precisa criar essa ansiedade. Um passo de cada vez, né? Será que, de repente, esse ano eu não posso tirar o meu filho da escola porque ele está passando por vários transtornos e a gente repensa isso ano que vem? Ai, voltou. Eu tive que tirar o Wi-Fi. Ai, amiga, obrigada pelas comidinhas na varanda. Eu vou pegar. Tomara que os cachorros não comam. Essa é uma mãe maravilhosa, mulher, né? Acima de tudo, que tem um trabalho lindo com gastronomia. Bom, gente, eu acho que é isso. Se vocês tiverem perguntas. Oi. Voltou, gente? Tá ruim, né? Bom, eu queria trazer um pouco para poder a gente caminhar para o final. Acho que eu posso terminar esse raciocínio, porque senão eu não vou atender o que muitas de vocês me pediram. Essa construção de autonomia que esse modelo tradicional não traz, né? Pelo contrário, ele cria muita dependência das crianças para que alguém diga o que elas têm que fazer, né? À toa que a gente vive dependendo, né?
A gente é educado muito para esse modelo industrial, né? Para a gente ser empregado de alguém. Quantos de nós aqui não viemos de modelo de universidades que a gente não consegue empreender? Né? Empreender para mim é pulsar aquilo que eu acredito. E eu estou constantemente olhando, ai meu Deus, não dá, eu não consigo. É muito difícil para mim, porque eu não tive essa construção, esse empoderamento, entende? Então a minha construção com a escola foi de criar autonomia interna. Porque quando eu tirei a lista da escola alemã, foi muito no lugar de tipo, isso não faz sentido, né? Como assim? Ela tem que ficar se automutilando para que ela aceite esse modelo escolar? Não faz sentido para mim. Eu fui olhando para os meus valores, entende? É isso que eu quero convidar vocês. Aí quando a gente botou na escola Waldorf, fui correndo pra Waldorf, meu Deus, isso vai fazer sentido pra mim, né? Pra minha filha vai ser respeitada. Cheguei igual uma criança. Olha, e tal, não sei o quê. Apostamos. A Alice era um modelo extremamente autoritário. O José Pacheco fala que o Rudolf Steiner tá se debatendo no caixão, entende? Com muitos modelos, mas tem muitos modelos interessantes. Então, eu acho que vocês podem fazer essa busca. Eu vou deixar depois nos destaques lugares e escolas que eu acho que podem ajudar vocês nesse processo. Me cobrem isso. Então, quando chegou lá, eu me deparei com uma professora extremamente autoritária. E, enfim, com várias questões difíceis de logística mesmo, uma professora que vinha de muito longe e tinha que lidar com uma turma grande. Mas, para além dessas justificativas, né, eu comecei a ir para a escola, a trazer um questionamento, e eu comecei a ser vista como um problema. E a Alice começou a ser marcada na escola. E aí eu me lembro que numa das reuniões que eu tive na escola, teve uma professora que olhou pra mim assim, eu falei, então, eu podia apoiar vocês aqui, porque a Alice está me trazendo que ela é castigada quando ela não faz o que tem que fazer, e isso não motiva ela a fazer. Aí a professora com a diretora me disse, não, mas isso é uma consequência. Eu falei, não, mas então, não é uma consequência por isso e por isso, porque eu também estava estudando sobre isso, né? Aí eu ingenuamente falei, então eu trabalho com isso. Aí a professora e a diretora fizeram meio que uma gozação assim, anota aí que a mãe se diz estudiosa a respeito do assunto. Aí eu parei assim dentro de mim e falei, caraca, cara, que sistema escroto, né, bicho? Meu Deus do céu, eu tô aqui aberta pra trocar, pra gente poder fazer diferente, né? Pra uma sociedade diferente, porque não era só a Alice que sofria ali dentro, depois outras crianças saíram da escola. Depois eu fiquei sabendo que outras crianças tomavam medicação para estar ali, numa escola Waldorf. Tirei a Alice da escola, entende? E aí eu comecei a estudar, eu fiz o GA Escola, que é uma formação com o José Pacheco. Então, nessa formação eu comecei a ver o quanto isso era muito doído, o quanto eu era extremamente escolarizada. Foi uma catarse o processo que eu passei com ele, entende? Com o grupo, com todo mundo que eu conheci. De muita dor, de perceber que quando eu tava olhando pra minha criança que não teve isso, né? Então tem um luto de você olhar, poxa, caramba, né? Que dor, sabe? Como é que... E aonde tem, né? Porque quando eu viajei pra Dinamarca e pra Finlândia, né? Com um grupo de mães, educadoras, diretoras de escola, pessoas que fazem diferença, que tem escolas no Brasil com um olhar diferente, uma amiga que tem uma escola de inglês, a outra que tem uma escola em Curitiba, que inclusive a filha do meu irmão estuda. Entende? Assim, pessoas que vão fazendo movimentos que podem fazer, porque é possível. A gente chorava, porque a gente via, caramba, como a gente está longe disso. Como a gente está longe de olhar para uma educação com mais respeito, né? Para o indivíduo. E já existe isso pelo mundo. Isso não quer dizer que é perfeito. Quando eu fui na Finlândia, a gente foi visitar uma escola em que eu trouxe muito esse lugar de como é que vocês fazem quando as crianças estão dando, né, problema, quando estão com desafio? A gente conversa. A gente convida os pais, a gente vai tentar encontrar juntos a melhor maneira. Simples assim. A gente está caminhando, engateando com relação a isso, né? Não é simples assim. Muitas escolas não têm esse lugar aberto de diálogo, entende? E aí eu voltei pra cá, falei, não, eu não vou sustentar isso, não tem como. Eu preciso fazer a diferença. E a diferença que eu fiz através do meu trabalho e tirei a Alice da escola de novo. Depois a gente foi aí eu comecei a perceber o quanto isso tinha a ver com o que eu acreditava, entende? Com os meus valores de vida. Não era só sobre os meus filhos. Não era sobre estar mimando os meus filhos, entende? E proporcionando para eles um lugar perfeito, né? Não existe escola perfeita. Não é sobre isso. Era sobre os meus valores, sobre aquilo que eu acreditava,
sobre a infância estar sendo roubada, sobre os interesses deles que são tão pulsantes estarem indo pro ralo, entende? Falei, não, eu não posso viver isso, eu não vou viver isso. E aí a gente foi para uma outra escola também em Ilhéus, em que eu tive mais abertura, mas também no modelo em que a criança fica dentro de uma sala de aula. A Alice foi de novo com uma professora que começou a não queria fazer mudanças, entende? Não estava aberta para mudança e criou um processo individual comigo de conflito mesmo, né? E eu entendo, porque o conflito hoje, né? Eu sinto, né, que o conflito, vejo isso no meu dia a dia com os meus filhos, quando ela fala dessa questão da responsabilização, por exemplo, que minha filha trouxe, né? É um lugar de construção, sabe? Da gente trazer dali, da gente criar adubo, né? Não de morte, entende? É algo pra gente transcender, pra gente poder entender quem é o outro. Então, os conflitos entre as crianças, e quando ela trouxe isso pra mim, por exemplo, essa professora em Ilhéus, eu entendi, eu tava mexendo com coisas muito profundas, porque é forte mexer com esse modelo escolar, entende? É olhar para as escolhas que a gente não fez, que a gente gostaria tanto de ter feito, para o quanto a gente é preso a um modelo em que a gente não consegue nem ter coragem de mudar, entende? Então, ela chegou a passar por essa escola, e eu me lembro que teve uma conversa que ela teve comigo, que pra mim foi bem forte, Alice, né? Ela disse a mim, mãe, desiste. Desiste porque não tem nenhum professor que possa me olhar com respeito. Esquece isso. E eu me lembro que ela passou por uma questão nessa escola, que diz muito de tudo isso que a gente tá falando aqui, que a professora disse, ela começou a reclamar de algumas coisas, né? De coisas que ela não considerava importantes na escola. E a professora disse, fala de novo, Alice. Você que tá sempre achando tudo um problema. E ela estava trazendo solução, querendo olhar para as coisas de uma maneira diferente. Entende? Quantos problemas nossos acabariam, gente, se a gente buscasse solução, né? Do que a gente ficar repetindo padrões, sabe? E aí quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, nossa, cara, isso é tão importante, né? Tão importante ter essa habilidade de resolver, de buscar solução para as coisas. Como assim tirar isso dela? Entende? Então, por mais que eu dentro de casa buscasse isso, era muito forte ir para uma escola de segunda a sexta, de sei lá quantas horas. A escola ainda vem para casa, porque tem muita coisa para fazer da escola. Não tem tempo para olhar para aquilo que ela gosta, nem se dedicar àquilo que ela gosta. E ainda nem nada na sua própria personalidade, entende? Na sua própria... no seu próprio empoderamento, que a criança tem isso, né? De questionamento, de querer fazer diferente. Não, fica quieto, obedece, entende? Então, esse foi um pouco a minha trajetória com a escola. Aí eu tirei de novo, vim pra cá, pra Serra Grande. A gente veio muito por esse movimento, pra gente buscar um olhar diferente. Mas cheguei aqui e não encontrei flores. Então, não quero trazer pra vocês, então é muito fácil. Não é fácil. A vida não é fácil, né? A vida é dura. E a gente, como adulto, consegue olhar pra ela e olhar para os momentos bons, para a beleza que a vida tem, mesmo dentro dessa dureza. Mas eu precisei construir essa autonomia e esse olhar para a vida. Quando chegou aqui, ela entrou num modelo, numa construção coletiva, de pessoas de educadoras interessantíssimas, que vêm nesse processo, assim como eu também, de questionamento, muitas com uma trajetória ainda mais peculiar do que a minha, com muito mais coragem, então foi muito inspirador para mim. Mas a pandemia entrou e ela não pôde continuar, não pôde se firmar. E mesmo assim, quando a gente entrou nesse modelo coletivo, eu comecei a ver como existiam muitas questões que eram difíceis mesmo de serem construídas, entende? Nesse lugar de... meu, né? Porque eu tinha uma idealização também, né? Eu ficar... Quando eu comecei esse processo todo, era um lugar ainda muito infantil, entende? De um lugar de, eu vou encontrar um lugar perfeito. Eu vou encontrar um lugar perfeito, sabe? E quando ela estava nessa construção coletiva, que não era uma escola, eu vi que isso não existia, que era uma idealização minha, mas que toda a minha trajetória fazia muito sentido. Porque
o modelo de escola que ela estava fazendo parte ia de encontro aos meus valores, entende? E pra mim, isso é muito sério. Eu não consigo manter os meus filhos em modelos de escola que vão de encontro aos nossos valores familiares e aos deles, entende? A essa sintonia. Tanto que Romeu terminou começando a trajetória dele, chegou a estudar numa escola no Rio de Janeiro tradicional. Rapidamente eu percebi que aquilo não fazia sentido pra ele, era uma sala minúscula, Romeu cheio de energia, e ele foi pro Espaço Cria, que é um espaço incrível, de educadoras, também mulheres que estão olhando para tudo isso, que querem fazer algo, entende? Querem trazer mudanças. E tem um trabalho hoje incrível que vem dando certo, entende? Hoje a Alice está fazendo uma tutoria, uma vez por semana. Ela não tem nenhum vínculo com nenhuma escola hoje. Eu não estou preocupada com isso agora. Eu não vou me preocupar com isso agora. Ano que vem, né? Porque esse ano ainda é um ano que eu sinto de confinamento. Eu vou pensar nisso. Eu não vou pensar nisso agora, entende? Mas isso dentro da minha realidade. Então, é importante que você veja o que funciona pra você, que mudanças que você pode fazer na sua vida, entende? A partir do seu filho, da sua dinâmica, da sua vida. Mas alinhando com aquilo que é importante pra você. Criando a base dessa casa. Quais são os seus valores? Eles estão batendo com isso? Porque se não tiver, gente, isso pode estar criando ainda mais... isso pode estar dificultando ainda mais, entende? Muito mais, às vezes uma atitude que a gente tome em direção àquilo que a gente acredita, muda toda uma dinâmica dentro de casa, entende? Então eu queria convidar vocês a fazerem isso. Eu fiz essa live hoje, que na verdade era para ser no YouTube, mas eu vou deixar lá no YouTube para depois vocês poderem acompanhar e a gente poder trocar. Eu quero trazer, inclusive, porque eu sei que lá eu posso compartilhar a tela, então eu quero trazer algumas coisas também nesse lugar para vocês. Eu vou deixar lá no Telegram alguns documentários que eu acho que são importantes que vocês assistam, se vocês quiserem, né? É um convite. Alguns movimentos também, porque eu sinto que a gente precisa se unir para que a gente se fortaleça, porque a gente não veio desse lugar empoderado, né? A gente veio de um lugar muito frágil, dentro desse adestramento. Então é importante sim que a gente se una, que a gente esteja com grupos, fazendo parte de movimentos, escutando isso, falando sobre isso, entende? Ah, tá, isso aqui me tocou agora, nesse momento. Então, quanto mais a gente está junto de pessoas que estão nesse movimento, ouvindo, isso vai ajudando, dando escopo, sabe, internamente, para que a gente tome atitudes, pequenas que sejam. Meu trabalho hoje se baseia muito nisso. Em trazer para vocês uma relação com as crianças, mas ele veio se transformando muito porque eu senti a importância de olhar para mulher, para mãe, entende? Então precisa passar por esse lugar, né? Desse lugar do que é bom para você também, para a sua realidade. Porque hoje são as mulheres que viraram pedagogas de um dia para o outro, tendo que ficar dentro de casa, com internet, cuidando, fazendo dever de casa, né, acompanhando. Pra mim isso não faz o menor sentido eu ficar fazendo dever de casa com uma menina de 10 anos, entende? É ela que tem que fazer o dever de casa dela. Se o dever de casa, se ela não consegue fazer, então porque não é pra ela, entende? Então não é pra idade dela, não faz sentido. Então isso também é um lugar de tirar esses pesos da nossa vida, mas é você que precisa entender, entende? Colocar essa balança, que muitas vezes tá funcionando pra você, o seu filho tá bem, entende? Então é isso que você precisa olhar e dentro desses questionamentos todos, essa construção da escola, entende? Sabendo que ele pode sim estar sendo adestrado, entende? Qual é o seu questionamento em relação a isso? Seu momento é esse, e para você agora é o que você está podendo olhar, entende? E trazer esse alívio dentro de casa, na sua relação com ele, e fazendo mudanças, pequenos passos. Eu fui fazendo esses pequenos passos, para mim foi importante. Hoje eu sinto que... Oi, gente, então, só pra gente terminar, só pra eu terminar, né? E aí, quando ela me trouxe isso, eu fiquei pensando, caramba, que espaço bom de ser criado, sabe? E isso eu acho que é super importante do meu trabalho hoje, trazer isso pra vocês. Não é sobre perfeição, entende? Não é sobre eu ficar, caramba, meu Deus, que coisa horrível. E a escola também traz esse espaço, esse lugar, abrir esse espaço também na escola, da criança poder questionar,
entende? Dela poder se sentir empoderada e dizer ao professor, não, isso eu não concordo. Não acho que deveria ser assim. Eu acho que poderia ser assado. Então, é uma construção muito junta pra mim, sabe? Então, eu queria trazer essa reflexão toda aqui pra vocês. Queria terminar trazendo pra vocês que esse é um momento muito importante pra gente questionar isso tudo, entende? Isso não tá acontecendo à toa. A escola precisa ser revista. Se ela fosse um lugar, essas escolas tradicionais, que já estivesse olhando pra isso, teria se adaptado para esse momento de uma maneira muito mais fácil, entende? Olhando mais para as emoções das crianças, para aquilo que é importante para as crianças. É óbvio que a gente nunca viveu uma pandemia, eu sei o desafio que tudo isso é, mas eu não tô falando disso, eu tô falando do quanto sempre foi um lugar muito conteudista, muito para mercado de trabalho, entende? Não para o indivíduo. E agora a gente vive um momento que é olhar para o indivíduo, cuidar da gente, entende? Então, exigiu uma reinvenção muito grande. E precisa partir da gente também esse questionamento. E esse lugar também de sair dessa exigência, né? De que eu tô pagando, então eu quero que seja assim, eu quero que seja assado. É abrir um lugar de construção de diálogo. E eu queria terminar com uma frase para que vocês questionem aí da minha estrutura, da minha dinâmica, do que eu estou sustentando, o que que precisa morrer, o que precisa renascer. Entende? Então olha para isso, olha para sua realidade e vê que mudanças que você pode fazer, pequenos passos para que vocês possam mudar a realidade de vocês. Eu vou colocar depois nos destaques as escolas que eu falei para vocês, vou também divulgar isso no grupo do Telegram e vou trazer grupos que estão se unindo para falar sobre isso, entende? Para questionar. O próprio José Pacheco, ele tem um grupo toda quarta-feira pelo Zoom, gratuito, em que ele traz movimentos para falar sobre tudo isso, apoio para essas famílias, entende? Questionamentos, porque eu sinto que para que essa mudança aconteça, a gente precisa escutar mais isso. A gente precisa criar, entender essa dinâmica, entende? Porque é muito novo para todos nós, né? Para muitos de nós. Então é isso, meus amores. Obrigada pela presença de vocês. Infelizmente não rolou no YouTube, mas a partir da quinta-feira que vem vai rolar por lá. Tá bom? Deixa eu finalizar agora. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Nos conhecemos nos percursos da educação. É isso. Infelizmente caiu algumas vezes, né? Mas é isso. Um beijo grande. A gente se vê por aqui.